Olá, meus irmãos, graça e paz da parte de Deus. Eu sou o pastor Brandão e nesta manhã de sábado eu quero louvar a Deus pela sua vida, quero glorificar a Deus pela tua família e dizer que Deus, Ele é o Deus de restauração, Ele é o Deus das coisas novas, Ele é o Deus de novidade de vida, Ele é o Deus que nos traz esperanças. Quero louvar a Deus por me dar mais uma oportunidade de trazer uma porção da palavra que Ele nos deixou como herança. Louvar a Deus por mais um dia poder estar na sua gloriosa e santa presença. Ainda ontem, irmãos, fui ministrar numa igreja e eu falava a respeito do assunto que eu quero tratar com os irmãos. Não vou me estender, porque o vídeo pode tornar-se um tanto quanto cansativo se nós nos estendermos como nós costumamos fazer nas igrejas. Pregamos 45 minutos, às vezes até 1 hora. Então eu quero trazer uma mensagem de Deus ao teu coração, bem breve. Se você puder pegar a sua Bíblia, livro do profeta Jeremias, aqui no capítulo 31, está escrito assim: naquele tempo, olha só que bênção que Deus tem para a tua vida. Naquele tempo diz o Senhor, ou seja, quem está dizendo através da boca do profeta Jeremias é Deus. Naqueles dias diz o Senhor: serei o Deus de todas as famílias de Israel, e eles serão o meu povo. Assim diz o Senhor, o povo que escapou da morte, em algumas versões da espada. O povo que escapou da morte achou graça, achou favor no deserto. Quando Israel buscava descanso, o Senhor lhe apareceu no passado dizendo: eu amei com amor eterno, com amor leal a atrair. Verso 4: eu a edificarei uma vez mais, ó Virgem de Israel. Você será reconstruída. Mais uma vez você se enfeitará com guinzos e sairá dançando com os que se alegram. Amém? Essa versão da Bíblia que eu estou usando, que eu acabei de ler, é a versão NVI, tá? Nova Versão Internacional. Então ela tem uma tradução tanto quanto diferente, quem sabe, da Bíblia que o senhor, que a senhora, que você, meu irmão, esteja em suas mãos, esteja em sua casa, mas o sentido é exatamente o mesmo. Quando você que tem costume de estudar, você que gosta de ler a Bíblia, você vai concordar comigo, quando nós estudamos o livro do profeta Jeremias, nós vamos perceber que Jeremias ele profetizou sobre o reino do sul, o reino de Judá. E no período em que Jeremias exerceu o seu ministério de profeta, que corresponde a mais ou menos 46 anos, nós vamos perceber que todo o livro de Jeremias é um livro de juízo, é um livro de alerta, porque o povo que Deus havia levantado, o povo de Israel, e o ser humano, infelizmente, ele tende a esquecer-se daquilo que Deus faz de benefício para eles. O povo de Israel, o povo de Judá, melhor dizendo, se afastou de Deus. Você vai encontrar no livro do profeta Jeremias, logo no início, por volta do capítulo 7, o povo na idolatria, o povo adorando a deuses estranhos e também o povo apoiado no militarismo da época. Deus ele vai chamar o profeta lá no capítulo 1 e vai dizer que desde o ventre da sua mãe o Senhor o havia escolhido, o havia chamado e o chamou. O interessante é que Deus ele nos conhece antes mesmo de que os nossos pais nos dê os nossos nomes. Deus já nos chama pelo nome. Está na Bíblia, capítulo 1 de Jeremias, o Senhor vai dizer que o chamou pelo nome e as nações Deus o deu como profeta. Então Deus chama o profeta hesita,
Eu vou correr um pouco aqui para entregar algumas coisas de Deus para você. O profeta é chamado por Deus, mas ele hesita. E mesmo assim Deus ainda, ele prova. É bem verdade que Deus não tem que provar nada, mas Deus ele faz questão ali de no versículo 9, o Senhor dá uma visão. Jeremias vê uma vara de amendoeira. Ele confirma: Senhor, estou vendo uma vara de amendoeira. E Deus, ele prova a chamada. Ele diz assim: viste bem, porque eu velo, eu tomo conta, eu cuido da minha palavra. Como se Deus quisesse dizer: a minha palavra, ela não é uma palavra humana, ela não é uma palavra de homem, mas ela é uma palavra que tem peso, é uma palavra que tem valor, é uma palavra que não volta para mim vazia. Se eu estou dizendo que eu vou te levantar, se eu estou dizendo que eu vou mudar a tua vida, se eu estou dizendo que eu vou transformar o teu viver, você tem que crer, porque eu tomo conta daquilo que sai dos meus lábios. Mais ou menos era isto que Deus queria dizer. E o interessante é que o Senhor Deus poderia ter dado uma visão de qualquer outro tipo de árvore, qualquer outro tipo de ramo. Por que Deus não deu uma visão da árvore de acácia, que foi a árvore da qual retiraram madeiras para fazer a arca da aliança, ou quem sabe da madeira de sândalo ou do carvalho? O Senhor fez questão de mostrar uma amendoeira. Porque a amendoeira, meus irmãos, ela, diferente das outras plantas, ela não precisa ser regada. Ela possui dentro da sua estrutura, do seu caule, ela possui um tipo de óleo e ela auto se refresca, ela auto se rega. Então ela independe da ação do ser humano para dar frutos ou até mesmo para sobreviver. O que Deus queria dizer para Jeremias é: Jeremias, eu te fiz a promessa. E no tempo certo você não vai precisar de ajuda humana para que você prospere, para que você cresça, porque quem vai cumprir todas as promessas que eu fiz sou eu mesmo. Você não vai depender de A, você não vai depender de B, você não vai depender de amigo, você não vai depender de recurso humano nenhum. Quem vai te levantar sou eu, e no momento certo. Esta é a revelação inicial que Deus tem para a tua vida. Meus irmãos, agora o capítulo 31, eu vou correr um pouco. O povo de Judá está totalmente em declínio, queda espiritual. Estão adorando a outros deuses, estão desagradando ao Senhor. E Deus vai usar o profeta para entregar diversos tipos de oráculos. Oráculos são revelações. Deus vai entregar nas mãos do profeta, pôr na boca do profeta vários tipos de profecias, revelações, advertências, alertas. Por que Deus ele usa um profeta para alertar? Deus ele poderia permitir logo de pronto que uma nação opressora viesse sobre o povo, mas Deus ele avisa, porque Deus ele é misericordioso. Deus ele nos orienta, porque ele é misericordioso. A Bíblia diz em Mateus que há dois caminhos: o caminho da porta estreita e o caminho da porta larga. Deus ele é o Deus que nos avisa, orienta, ensina por causa do seu amor eterno. Porém, quando nós adiantamos as páginas deste livro, nós vamos encontrar no capítulo 31, Deus falando de restauração. Isto vai falar da misericórdia de Deus. Capítulo 3, versículos 22 e 23 do livro de Lamentações de Jeremias, nós vamos encontrar Deus falando a respeito das suas misericórdias, e estas se renovam a cada manhã. Então Deus vai usar o profeta. E o capítulo que eu li, o 31, Deus vai nos falar a respeito de algumas virtudes que ele mesmo tem. Deus vai falar de restauração, Deus vai falar de mudança. E eu quero ressaltar algumas virtudes da parte de Deus que eu enxerguei pela revelação do querido Espírito Santo dentro do capítulo 31, porque Deus é Deus de virtudes. O que são virtudes? São qualidades. Sabemos que Deus tem milhares de atributos. Atributos são qualidades. Mas eu quero ressaltar algumas virtudes que são qualidades, que são atribuídas a Deus. A primeira virtude que eu encontro aqui neste livro é que Deus protege e Deus guarda. Eu vou repetir para você anotar na sua casa, e você vai passar a acreditar, vai passar a crer, vai passar a compreender
que você não está sozinho, que a senhora não está sozinha. Quem sabe você está vivendo um momento da sua vida que você está precisando de um milagre urgente e não vê a solução. Você não vê a solução para este problema. Mas eu tenho algo de Deus para você. Deus guarda e Deus protege. Pastor, como é que o Senhor me prova? Está no texto. O versículo 1 do capítulo 31 está escrito, olha só, naquele tempo disse o Senhor, serei o Deus, olha só, de todas as famílias de Israel, e eles serão o meu povo. Deus está dizendo que chegou o tempo dele ser o teu Deus. Deus está dizendo que chegou o tempo dele mudar a tua casa, mudar a tua história. Deus está dizendo que chegou o tempo dele colocar o que está fora do lugar, ele pôr no lugar. Deus está dizendo que chegou o tempo dele arrumar a tua casa, arrumar a tua vida, te levantar, levantar a tua cabeça, te fortalecer, te pegar pela mão direita, ir adiante de ti, quebrando os ferrolhos de ferro, despedaçando as portas de bronze. O povo de Judá estava precisando de um milagre. O povo de Judá estava precisando de uma sacudida de Deus. E há momentos na nossa vida, irmãos, que Deus ele nos sacode. Há momentos da nossa vida quando nós estamos, vou usar uma linguagem bem simples, meia boca, quando nós estamos crendo e daqui a pouco não estamos mais crendo. O povo de Judá estava assim, uma hora estava obedecendo, outra hora não estava, outra hora estava crendo, outra hora não estava, outra hora estava no caminho, outra hora estava fora. Mas Deus, ele é o Deus da sacudida. A Bíblia diz que nações se levantaram contra Israel. Deus permitiu aquela sacudida, como se quisesse dizer assim, pegando pelo colarinho, dizendo, ei rapaz, quem é Deus na tua vida sou eu. Você está vivo só por causa da minha misericórdia. Era mais ou menos isso que Deus queria dizer. A primeira virtude, Deus protege, Deus guarda. Deus está guardando a tua casa, protegendo a tua família. O que é teu está nas mãos de Deus e o inimigo do povo de Deus não pode tomar. O inimigo do povo de Deus, ele não pode tirar aquilo que Deus pôs nas tuas mãos. A Bíblia fala-nos que o povo de Israel andou pelo deserto pelo menos 40 anos. Você conhece a história. Saiu do Egito, 400 anos de escravidão. Deus levantou Moisés. Moisés atravessa o Mar Vermelho, através de um grande milagre de Deus. E o povo entra em 3 desertos. Sul, Mara e Elim. Deserto de Sur, o maior deserto que Israel atravessou. Mara, deserto das águas amargas. E o deserto de Elim é a misericórdia de Deus. Lá haviam 70 palmeiras e 12 fontes de águas. Então Deus é o Deus da misericórdia. Porém, a Bíblia diz que quando o povo estava no deserto, outras tribos nômades, tribos que moravam no deserto, por exemplo, como os amorreus, que eram chamados de chacais do deserto, este povo sabia que Israel era um povo abençoado. A Bíblia diz que Deus derramou a sua unção da bênção sobre Israel. A Bíblia diz que Deus derramava sobre Israel prosperidade. Quando o povo estava no deserto, o povo não estava sem provisões. Deus guardou o povo. A Bíblia diz que durante o dia Deus ia sobre o povo numa coluna de nuvem, para que o sol escaldante do deserto não viesse a machucar o povo, queimar o povo. E durante a noite esta nuvem transformava-se em uma coluna de fogo. Para quê? Para aquecer o povo, porque o deserto, durante o dia, ele tem um clima muito quente, mas à noite a temperatura cai abaixo de zero. Deus era o Deus que tomava conta, jorrava água da rocha, cordonizes, maná do céu. Deus tomava conta do povo. Diz a história que quando Israel ele acampava no deserto, Deus havia dado uma estratégia para Israel. As coberturas das tendas de Israel era uma cobertura que Deus havia dado uma ordem de um certo tipo de animal, cuja sua pele, a pele deste animal era uma pele muito porosa, absorvia fácil a poeira. Então quando Israel ele acampava e estendia esse tipo de pele, que era a lona da tenda, o vento do deserto jogava areia por cima das tendas do povo de Israel, e aquela areia ela grudava sobre a lona. Então o povo as coberturas
coberturas das tendas de Israel eram confundidas com a areia do deserto, porque a areia cobria, a lona absorvia aquela areia. Isso era um tipo de proteção de Deus, uma camuflagem para quando os povos opressores, como os chacais do deserto, viessem a até mesmo tentar contra a vida do povo de Israel, tentar tirar aquilo que Deus havia posto em suas mãos, eles não conseguiam enxergar Israel no deserto. Era uma camuflagem, uma proteção de Deus, porque Deus guarda e Deus protege. O que é teu, o inimigo não vai tocar. A segunda virtude aqui que eu encontro no capítulo 32 está no versículo 2. Deus dá graça nos momentos de crise. Você pode dar um glória a Deus? Deus dá graça nos momentos de crise. Olha só o que diz o versículo 2. Estou no capítulo 31 do profeta Jeremias. Versículo 2. O meu povo que se livrou da morte ou se livrou da espada, encontrou graça aonde? No deserto. Irmãos, olha só que coisa maravilhosa. O povo de Israel, acabei de dizer que o povo era um povo perseguido. Nações queriam tirar aquilo que Deus havia dado a Israel. Israel era um povo abençoado, Israel tinha ouro, prata, Israel tinha bronze, Israel tinha tapeçaria, Israel era um povo que chamava atenção por causa da presença de Deus e também das riquezas que Deus havia dado ao povo. Então este povo escapou. Olha só que coisa, que só escapa, irmãos, quem tem estratégias. Deus dava estratégia para este povo. Então o profeta escreveu aqui: o povo que escapou da morte, ou em outras traduções, o povo que escapou da espada, achou graça no deserto. Esta palavra graça, aqui no original da língua grega, é charis. Charis significa favor e merecido. Fala de graça, docilidade, bondade. Deus está dizendo que esse povo achou a bondade de Deus na prova. Deus está dizendo que este povo achou o amor de Deus na prova. Deus está dizendo que esse povo não merecia, mas a misericórdia de Deus alcançou este povo aonde? No deserto. O pior momento da vida do povo é o momento do desespero, é o momento da perseguição, é o momento do medo das nações opressoras, dos chacais do deserto, das intempéries do deserto, dos perigos do deserto. Deus achou graça, derramou a sua graça sobre este povo. Meus irmãos, eu não sei qual é a situação que esta palavra vai encontrar você. Você vai abrir este vídeo e eu não sei qual é a situação que você está vivendo. Mas de uma coisa eu tenho certeza, que Deus ele vai dar graça para você nesta luta, nesta prova, neste momento de dificuldade. O Senhor é o Deus das misericórdias. Quem sabe eu estou falando para alguém que até mesmo está dentro de um presídio. E eu sei o que é um presídio. Antes de eu aceitar Jesus como Salvador, eu passei dentro de um presídio. Eu fui preso. Então eu sei o que é viver dentro de uma cadeia. Graças a Deus, ele é um Deus misericordioso e me resgatou de lá de dentro. Então, de repente, eu estou pregando para alguém que está preso. E esta prisão é um deserto na sua vida. Eu quero entregar algo de Deus para você neste deserto. O Senhor Deus vai dar graça para você. Este deserto não é eterno, esse deserto vai passar. Deus tem uma chamada na tua vida. Você não está aí dentro dessa cadeia, deste presídio, quem sabe no interior de São Paulo, longe aí da tua casa, da tua família, a dificuldade para as visitas são bem grandes. Deus está dizendo que aí você não está só. Quem sabe você está se sentindo só, tua família não está tendo condições de ir aí visitá-lo, mas o Senhor Deus está dizendo que o Espírito Santo está com você. Louvado seja Deus, que a presença dele, está aí dentro desta cela, está aí dentro deste presídio. Meus amados irmãos, Deus é o Deus Todo-Poderoso que vela sobre o teu povo. A terceira virtude de Deus, Deus nos edifica através dos seus feitos, através dos seus atos, através das grandezas que ele executa com as próprias mãos. Pastor, onde está isso? No texto, verso 4. Olha só o que o profeta escreveu: ainda te construirei, e serás edificada, e sairás nas danças
com os que cantam em coro. Deus está dizendo que todas as áreas da tua vida serão restauradas. Aquilo que o inimigo destruiu, aquilo que o inimigo conseguiu minar, roubar, enfraquecer, até mesmo destruir, Deus está dizendo que nada está perdido. O Senhor está dizendo que Ele vai reconstruir. O Senhor está dizendo que Ele vai restaurar. O Senhor está dizendo que Ele vai levantar. O Senhor está dizendo que Ele vai dar uma mudança radical. E eu costumo dizer, irmãos, no meu pouco conhecimento, eu costumo dizer que Deus não é Deus que dá um jeitinho. Deus não é Deus que dá uma arrumadinha. Deus não é Deus que faz ali um arrumadinho só para dar uma melhorada. Não, Deus não é Deus de melhoras. Deus é Deus de mudança. Por quê? Porque uma melhora, ela pode trazer alegria momentânea, mas logo esta melhora vai acabar. O nosso Deus, ele não é assim. Deus é Deus de mudança. Deus é Deus de transformação. O tempo me é pouco para eu te contar um pouco quem era eu, mas alguém pode estar vendo este vídeo e me conhece, a minha família me conhece. Eu tinha uma vida destruída. Eu fui preso, eu ia ser condenado, eu ia ficar 18 a 20 anos preso. Mas o nosso Deus, ele é misericordioso. Pastor, o senhor mereceu? Não, e nem mereço até hoje. Mas aquele que foi à cruz do Calvário, morreu, e ao terceiro dia ressuscitou, e hoje está à destra do Pai. Foi Ele quem me tirou desta condenação, me chamou na sua graça, na sua obra, me deu o dom da sua palavra, e por misericórdia me usa para falar para você que Deus, ele é glorificado naquilo que ele faz. Então Deus vai ser glorificado na tua casa. E o teu filho, olha só que inspiração que Deus está me dando. O teu filho que está nas drogas, o Senhor está dizendo que ele não nasceu usando droga. O Senhor está dizendo que uma influência do mal tomou a vida do teu filho, mas Deus está mandando eu dizer para você que Ele vai restaurar, que Ele vai fazer, eita coisa linda, que Ele vai fazer novamente, que Ele vai levantar, Ele vai reedificar e pôr nas tuas mãos. O que eu estou querendo dizer da parte de Deus é que o inimigo tomou o seu filho. Deus vai restaurar e vai pôr nas suas mãos. Deus vai mudar, vai transformar e será um grande homem de Deus. Quarta revelação deste texto, a quarta virtude é que Deus sempre nos dará novas oportunidades. É o que eu acabei de dizer. Deus vai dar uma nova oportunidade para o teu filho. Deus está dando uma nova oportunidade para você. Deus está dizendo que Ele quer te livrar da condenação eterna. É por isso, e o interessante, irmãos, é que o ser humano tem um grande problema de entender o que Deus está dizendo, ou até mesmo entende e finge que não entende. Deus, ele te chamou, você tem uma obra, você tem uma chamada, você um dia ganhou alma, você orou, você fez a obra, você buscou a Deus e hoje você se encontra nessa situação. Este dedo aqui não é para te apontar, este dedo aqui é para mostrar para você que Deus tem ainda uma obra, que Deus quer te restaurar, que apesar de muitas pessoas não acreditarem no seu ministério, na sua chamada, ou apontar você porque você hoje está fraco, Deus, ele não aponta você. Deus, ele não acusa você. O Senhor, ele chamou Pedro. Pedro havia negado Jesus 3 vezes. Quando Jesus ressuscitou e foi à praia, Pedro, se nós lermos o texto, nós vamos perceber que Pedro voltou a pescar. Isto significa que Pedro desistiu da obra, porque estava envergonhado, porque havia negado Jesus 3 vezes. Jesus faz uma fogueira, assa ali um peixe, e a primeira pergunta que Jesus faz: cadê Pedro? Alguém vai dizer: olha, Pedro está pescando, como se quisesse dizer: Jesus, Pedro parou, Pedro se afastou da obra, Pedro está no mundo, Pedro está, vamos parafrasear a mensagem, Pedro está bebendo, Pedro está bagunçando, Pedro está lá, Jesus, ninguém quer saber de Pedro mais, Pedro parou. Aí Jesus vai dizer assim: vai lá e chama Pedro. Alguém vai e chama o apóstolo. Pedro, Jesus está chamando você. O mestre ressuscitou, está chamando você. Pedro, eu acredito que no primeiro momento hesitou, mas veio. Quando ele veio, o Senhor, antes
antes de servir todos. O Senhor levanta os seus olhos e olha dentro dos olhos de Pedro, já enxergando o coração de Pedro, isso é lindo, e viu que o coração de Pedro ainda o amava, e mesmo assim, Jesus, para ouvir dos lábios e também ensinar algo para aqueles que estavam ao derredor, Jesus pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: Senhor, eu te amo. Aleluia. Pedro pergunta novamente, Jesus pergunta novamente a Pedro: Pedro, tu me amas? E ele diz: Senhor, eu te amo. E Jesus mais uma vez, Pai, Filho e Espírito Santo, a terceira vez, Jesus pergunta: Pedro, você me ama? Aleluia. E Pedro vai dizer para Jesus: Jesus, tu sabes que eu te amo. Aí sabe o que Jesus vai fazer, irmão? Se fosse um ser humano, teria acusado, teria dito: Pedro, você está desviado, Pedro, está tudo acabado. Sabe o que Jesus falou? Pedro, se tu me amas, então eu vou te consagrar como pastor, apacenta as minhas ovelhas. Eita coisa linda! Enquanto o ser humano acusa, Jesus chama Pedro e tira Pedro do anonimato e coloca Pedro como pastor da igreja, como pastor do rebanho. O que eu quero dizer para você, meus irmãos, é exatamente isso. Deus sempre nos dará uma nova oportunidade. Versículo 5 está escrito assim: ainda plantarás vinhas, nem tudo está acabado. Nos montes de Samaria plantarão os plantadores e gozarão dos frutos. Nem tudo para você está acabado, ou seja, nada está acabado para a tua vida. Deus te dá uma nova oportunidade. A quinta virtude que eu enxergo neste texto, no capítulo 31 de Jeremias: Deus te ama eternamente. Pastor, está na Bíblia? Está no texto. O Senhor apareceu a mim de longe, pois que com amor eterno te amei, também com amorável benignidade eu te atraí. Está no texto. Deus está dizendo que te ama eternamente. Deus está dizendo que ama a tua família eternamente. A Bíblia diz, irmãos, em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta palavra mundo está no grego e é cosmos, fala do planeta Terra. Deus amou todo o planeta Terra, todos os seres humanos que habitam no planeta Terra, e deu o seu único filho. João, ele é preciso, milimétrico. João é estratégico. Ele vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único. Deus não tinha vários filhos. Deus não tinha vários Jesus. Ele deu o seu único filho. Aquele filho que ele tanto ama. Quando João Batista batizou Jesus, a Bíblia diz que o céu se abriu. O Espírito de Deus desceu na forma corpórea de uma pomba. E ouve-se uma voz do céu: este é o meu filho amado, a quem eu tenho me agradado. Então Deus deu o seu único filho para que você creia e não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, meus irmãos? Você que está aí triste, cabisbaixo, levanta-te em nome de Jesus, pega esta palavra, guarda no teu coração. Eu quero fazer uma oração por você. Curva a tua cabeça, coloque a mão no teu coração. Pai Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho, eu quero deixar essa mensagem, meu Deus, de 29 minutos a 30 minutos, no coração dessa pessoa que está vendo este vídeo. Em nome do Senhor Jesus, eu repreendo todo o mal, eu repreendo a fraqueza espiritual, eu repreendo a depressão, eu repreendo a febre, eu repreendo todas as dores, eu repreendo a enfermidade. Você que está deitado nesta cama, se levanta, toma um banho, levanta a cabeça, respira fundo, porque o Senhor Deus, Ele te ama, tem uma obra na tua vida. Deus, eu repreendo o demônio da droga, tomou esta pessoa, esse jovem, das mãos desta mãe, deste pai. Eu repreendo e digo: sai daí agora, esta vida não te pertence, em nome do Senhor Jesus. Amém? Você está abençoado nesta manhã de sábado. Sou o pastor Brandão. Todos os dias, ou quando Deus permitir, estarei colocando uma mensagem. Eu quero fazer um pedido para você: compartilhe esta mensagem. Pastor, se eu quero ficar famoso? Não, não vim para o Evangelho para ser famoso.
Eu não vi parceiro estrela. Quem me acompanha no Facebook há mais de 8 anos sabe disso. Eu vim para pregar o evangelho. E alguém, com certeza, eu não tenho sombra de dúvidas, irmãos. Eu não tenho sombra de dúvida que há 20 anos eu oro, há 20 anos eu leio a Bíblia, então eu entendo que se a mensagem vem ao meu coração é porque alguém vai precisar, está precisando, e essa mensagem vai transformá-lo. Amém? Deus abençoe e ora por mim. Um beijo no coração.